Vocês estão felizes? Glória a Deus. O Senhor nos deu a oportunidade de trazer a palavra no dia de hoje. E eu gostaria de falar aquilo que Deus tocou no meu coração há um tempo atrás, que é algo um tanto quanto comum e ao mesmo tempo muito importante. Todas as coisas que nós fazemos na nossa vida exigem sacrifícios de nós, certo? Todos entendem o que é sacrifício. Sacrifício é quando você oferece alguma coisa em sacrifício, ou você faz o sacrifício. E no natural, nós temos oferecido vários sacrifícios. E é comum a gente, por exemplo, se sacrificar para poder fazer alguma coisa com muito zelo, por exemplo. Você quer fazer algo caprichado, por exemplo, olha aqui a parede. Vocês notaram ou não notaram? Amém. Parede nova aqui? Amém, gente? Tá a parede nova ali. Essa parede aqui, ela tem um capricho nela. E para que haja esse capricho, exige tempo. E o tempo é também um sacrifício do seu tempo. Você está dedicando o seu tempo em sacrifício. E quando você trabalha, o seu salário também é fruto do seu sacrifício. Porque você acorda cedo, você vai para o trabalho, ou você tem o seu conhecimento, é fruto do seu sacrifício do estudo. Se você quer ter uma saúde boa, é fruto do sacrifício da sua disciplina. E assim por diante. Se você não está sacrificando nada, tem algo de errado que você está fazendo. Mas se você está oferecendo sacrifícios, é porque você está vivendo normalmente. Tudo bem até aqui? E eu quero falar sobre dois tipos de sacrifícios que existem na nossa vida, porém, um bom e um não bom. Vou falar primeiro pelo bom. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 13, 15. 13, 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Com tais sacrifícios Deus se agrada. Então aqui nós temos o sacrifício de louvor, o sacrifício de estarmos confessando o nome do Senhor em todo o tempo. E aqui Deus se agrada. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus 16, 24. Fala assim: Senhor, eu abro o meu coração. Que a Tua palavra toque o meu coração. Em nome de Jesus. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, ou siga-me. Aqui existem sacrifícios que a pessoa está negando a si mesmo, o sacrifício de negar-se a si mesmo, o sacrifício de tomar a sua cruz e o sacrifício de seguir a Jesus. Esses sacrifícios Deus se agrada. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós. Você pode dizer amém? Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Estou crucificado juntamente com Cristo. Isso aqui também é um sacrifício que Deus se agrada. Essa é uma forma de
sacrifícios que agradam a Deus. Esses são os sacrifícios que nós temos que estar oferecendo a Deus em todo o tempo de nossas vidas. Se você está vivendo aqui na terra, essas três passagens sobre sacrifícios têm que estar no nosso dia a dia. Esses sacrifícios têm que estar no nosso cotidiano. O jejum tem que estar no nosso cotidiano, a oração, o clamor a Deus e o louvor tem que estar no nosso cotidiano. Nós temos que ser uma máquina de adoração aqui na terra. Não podemos parar de adorar, nossa mente não pode ficar parada. A gente tem que estar adorando a Deus o tempo todo. Se você não vai adorar em palavras, adore em atitudes. Mas que a sua vida seja uma adoração. A sua vida tem que ser uma vida de louvor e adoração. Não só a sua música, não só o seu canto, não só a sua palma, o seu tocar, o seu dançar, mas o seu estilo de vida tem que subir um aroma suave na presença de Deus. Aleluia! Esses sacrifícios nós precisamos de estar praticando. E eu acredito que todos nós estamos buscando praticá-los. Todos nós estamos fazendo alguma coisa para que isso aconteça na nossa vida. Estamos nos esforçando. E agora eu quero passar ao segundo tipo de sacrifício. É o sacrifício a si mesmo. Quando você se sacrifica a si mesmo, é o que Deus não se agrada. Quando você se sacrifica a si mesmo através do sofrimento. Quando você equala o cristianismo e o sofrimento e a vida de Jesus. Jesus sofreu na terra, então eu preciso viver um sofrimento na terra também. Eu não sou digno de ser feliz, eu não sou digno de não sofrer. Eu preciso de viver o sofrimento, porque é assim que Deus vai se agradar de mim. Pasmem. Outro tipo de sacrifício é através da pobreza. Que a gente fala assim, quanto mais pobre eu sou, mais perto de Deus eu estou. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. E muitas vezes as pessoas se enganam, achando que a pobreza é sinônimo de estar perto de Deus. Você se sacrificar, não, eu não posso ter luxo, eu não posso ter nada de bom, eu não posso ter coisas do ano, um carro do ano, eu não posso ter, porque eu tenho que ser como Jesus, simples. Uma vez no grupo familiar a gente estava conversando, faz um tempo já, e aí eu perguntei, vocês acham que Jesus era pobre ou rico? E aí todo mundo falou que achou que Jesus era pobre, os jovens, né? E aí eu ia falar outra coisa, só que aí eu parei e nem falei o que eu tinha que falar. Eu falei, não, peraí, vocês estão achando que Jesus era pobre? Eu falei, mais ou menos. Aí eu comecei a ter que explicar sobre os atributos de Jesus, sobre a vida de Jesus na terra. Jesus tinha um cara chamado tesoureiro. Você contratou algum tesoureiro aí na sua vida? Declaro que você vai ter em nome de Jesus. Mas Jesus tinha. Jesus tinha. Quando ele nasceu, vieram presentes de longe, que seguiram a estrela para dar. Ouro, prata e bronze. Vestindo roupas de tecidos, de linho fino. Ele nunca foi pobre. Ele foi simples, mas nunca pobre. Assim como você, ele foi próspero, e é próspero e sempre será próspero. Amém? Outra qualificação do sacrifício a si mesmo é através da infelicidade. Eu não posso ser feliz na terra porque a minha felicidade vai ser no céu. É assim que Deus se agrada. Nós temos que sofrer o sofrimento de Jesus. Nós temos que,
guardar a nossa felicidade para que na vida eterna nós sejamos eternamente felizes com Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Não só sobreviver na terra, mas que vivamos intensamente e com alegria e felicidade. Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente precisa de se alegrar com Deus e estar fazendo a obra de Deus aqui na terra. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Outra coisa é inferioridade. Eu vou chegar lá onde vocês estão esperando que eu chegue. A inferioridade é quando você fala assim: não, eu sou só um filho, eu não posso falar nada para ninguém porque eu sou inferior. Eu sou uma esposa, eu não posso falar nada porque o marido é o sacerdote. Eu sou só uma ovelha, eu não posso falar nada para um líder, para um pastor, porque eu sou só uma ovelha. Não é assim que funciona. A inferioridade não é sinônimo de humildade. São duas coisas diferentes que nós precisamos de diferenciar e agir com diferença na nossa vida. Outra coisa é o vitimismo. Quando você acha que você sendo uma vítima, né, quando as pessoas fazem você que recebe a cajadada, o peso de tudo, aí você está fazendo a obra de Deus porque você está sofrendo junto com Cristo. Não me olhem com essa cara de japonês. E é assim que a gente às vezes se sacrifica achando que está fazendo a obra de Deus. Muitas vezes estamos agindo dessa forma. E eu quero hoje falar sobre algumas coisas que vão trazer a diferenciação para essas formas de sacrifício a Deus. Quais são os tipos de pessoas que vivem dessa forma? As pessoas que tendem a ter esse tipo de comportamento de confundir o sacrifício de louvor, adoração, sacrifício a Deus, em sacrificar-se a si mesmo, achando que está oferecendo algo para Deus, tem algumas qualificações na sua vida. E eu quero citar essas qualificações que Deus falou no meu coração. Primeiro, pessoas que tiveram um mau relacionamento com o pai. Pessoas que tiveram um mau relacionamento ou não tiveram um relacionamento com o pai. As pessoas que sofreram, talvez o pai foi ausente, talvez o pai não foi um bom pai, né? Foi um pai muito rígido, muito rigoroso. Muitas vezes as pessoas mais antigas têm essa tendência de não ter um pai que dê atenção. Às vezes seu pai partiu muito cedo e você sofreu muito por isso. Isso marca a sua alma de uma forma muito grande e acaba trazendo malefícios para a sua vida. Outra coisa, rejeição da própria mãe. Quando a sua mãe te rejeitou, quando você se sentiu rejeitado pela sua mãe, quando você achou que a sua mãe preferia o seu irmão, a sua irmã, achou que a sua mãe preferiu o marido e largou você, preferiu a vida dela e largou os filhos, ou ela preferia o tempo sozinha do que estar com você. E você se sentiu rejeitada, porque a sua mãe não te dava aquilo que você achava que merecia receber, que era o amor. Essas coisas também ferem você, ferem a sua alma, o seu coração e trazem muitos malefícios. Outra coisa é dificuldades financeiras. Quando você já passou fome, quando você já viu alguém em desespero porque está faltando dinheiro, porque você já viu cortarem a luz, porque você já viu faltar o dinheiro para gasolina, para ir trabalhar. Quando você já viu ou se viu numa situação encurralado sem saber o que fazer, por tanta dificuldade financeira.
E aí você é o filho pequeno que não sabe como ajudar, ou você é o sacerdote, o pai que tem que ser o provedor e não consegue prover para sua casa. Isso também traz muitos machucados para o seu coração. Abusos em geral. Abuso de autoridade, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. E você passou por coisas que você não gostaria de ter passado. Você sofreu coisas que você não gostaria de ter sofrido. Essas coisas também marcam o seu coração profundamente. Não existe forma de você se privar disso quando você não tem como fazer isso. Você é uma criança, você é um bebê, você é muito inocente ainda, você não sabe como as coisas funcionam e você se torna alvo desses abusos. E uma outra coisa são os traumas e os choques. Às vezes você viu alguém morrer na sua frente, você foi sequestrado, você foi vítima de alguma coisa grave que aconteceu, você perdeu alguém muito querido na sua vida e você teve um trauma, uma dor e você sem poder fazer nada, sem poder ajudar, sem poder oferecer uma ajuda, sem poder se mover, você se vê numa situação encurralada onde você não pode fazer nada e aí você vê que você está marcada por essas dores, por esses traumas, por esses choques, e você não consegue se desvencilhar dessas coisas. Isso começa a trazer muitas consequências para o seu dia de hoje. Na sua fase adulta, você vê que isso influencia muito no seu relacionamento. E aqui eu quero citar algumas coisas. Essas coisas fazem você se visualizar como inferior. Você não vê que você é capaz de alguma coisa. Você não sente que você é suficiente de alguma coisa. Se você vê todo mundo fazendo, você acredita fielmente que você não vai conseguir fazer. Mesmo que todos estejam fazendo. Você tem uma convicção absoluta de que você não vai conseguir. Todo mundo está fazendo, mas eu tenho certeza que eu não consigo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Porque eu não sou capaz de fazer isso. Essas coisas, esses traumas, essas dores do passado criam uma identidade falsa sobre você que faz você acreditar que você não é capaz. Outro ponto é a autorrejeição. Você se rejeita a si mesmo. Porque você não acha que aquilo que Deus tem para você, aquilo que a Bíblia tem escrito é para você. Então você se rejeita, você não acredita que você é filho de Deus, você não consegue receber a paternidade de Deus, você não consegue entender como que as pessoas são felizes e você não. E aí você entra numa rejeição sobre si mesmo. Por que eu nasci? Por que eu fui vir para esse lugar? Por que eu fui nascer nessa família? Por que eu fui viver essa história? E aí entra numa auto-rejeição que o diabo se aproveita muito dessas coisas para colocar pensamentos que não são seus na sua mente e fazer você acreditar que é o seu pensamento e não o dele. Estão comigo? Outro ponto é dificuldade de receber a paternidade de Deus. Quando fala que Deus é o seu pai, você trava. Você consegue dizer amém, mas o seu coração diz não, 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 não.
Você diz amém com a sua boca, só que o seu coração diz que não. O seu coração paralisa quando diz que Deus é o seu Pai. E você não consegue se entregar nos braços do Pai. Você não consegue se jogar e falar: Deus, o Senhor é meu Pai. Abba, Pai. Em outros momentos você perde a sua própria identidade. Se você olhar para as pessoas ao seu redor, você vai ver muitas pessoas assim, que não têm identidade, não têm a própria identidade, porque perdeu na vida, vivendo de forma aleatória, correndo atrás de sucesso, correndo atrás de amor, correndo atrás de relacionamentos, mas não tem a própria identidade. E Deus te deu uma identidade. Se você olhar no seu dedo aqui, tem um desenho que só você tem. Essa é a identidade que Deus te deu. Deus te deu uma identidade única, que é incomparável com qualquer outra identidade. Deus te deu aquilo que você jamais imaginou que receberia, que é uma coisa chamada peculiaridade. Existem coisas que é para você fazer. Existem coisas que Deus criou para que você fizesse. E aí as pessoas perdem a sua própria identidade. Nesse momento, o que a gente precisa de entender é que nós precisamos de nos valorizarmos a nós mesmos, porque somos criação de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele diz: criemos nós, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Todas as coisas Deus disse: haja, 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 haja. Quando diz para criar o homem, Ele diz: criemos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele não disse: haja homem na terra. Ele te criou com as próprias mãos. Você pode entender o tamanho do amor de Deus? Você pode entender o tamanho da importância que Deus coloca sobre você? Você é a pessoa por quem o único Filho de Deus morreu na cruz, se entregou por amor a você e ressuscitou no terceiro dia. Por você. Não é sobre salvação, não é sobre libertação, mas é sobre o amor de Deus. O amor de Deus que se estende sobre nós, o amor de Deus que vem e invade qualquer área mais obscura do nosso coração. Por mais que o seu coração esteja blindado, fechado para qualquer tipo de coisa, o amor de Deus consegue entrar lá. Essa é a parte boa de conhecer a Deus. Nunca se humilhe diante do diabo achando que você não é ninguém, porque isso é uma mentira do diabo. Ele traz essa mentira. Abra sua Bíblia em 1 João 1, capítulo 3, versículo 1 e 2. Arigato. Diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
pois o veremos como Ele é. Aqui a Bíblia deixa claro que somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você é filho de Deus. Você tem um pai que te ama, um pai que te criou, um pai que ama estar com você, um pai que tem todo o cuidado pela sua vida e que realmente se entregou por amor a você. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do nosso Pai. Em alguns momentos a gente busca a aceitação de pessoas, querendo saber o que as pessoas pensam de nós. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Eu quero saber o que as pessoas acham, porque eu quero falar o que as pessoas vão gostar de ouvir. Nunca busque a aceitação de pessoas. Quem tem que te aceitar é Deus. A gente faz uma oração falando: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor. Na verdade, Ele que nos aceita. É Ele que nos aceita como filho. É Ele que nos aceita a entrar no reino dEle, na vida de Deus. É Ele que nos aceita. É Ele que nos dá esse manto de paternidade. Precisamos de ser conhecido por Deus. Quando você é conhecido por Deus, até o diabo sabe quem você é. Para Paulo ele diz: eu conheço e sei quem é. Mas você, quem que você é aí? O demônio já sabe quem você é, quando você tem o seu pai. Salmos 23, versículo 5 diz assim: prepara uma mesa perante mim, a presença dos meus inimigos. Quando essa mesa é preparada, a Bíblia não diz que vai preparar uma mesa para você sentar com o seu inimigo. Mas Deus prepara uma mesa perante você, com você, perante os seus inimigos. Vamos ver se essa versão tem aqui. Prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. Onde você vai sentar e vai ter um banquete. E do outro lado senta o Pai. E Ele mostra para todos os seus inimigos que você tem um Pai. Ele mostra para todos os inimigos que você tem um Pai. E Ele unge a sua cabeça e o seu cálice transborda. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Pai. Ele prepara uma mesa para que mostre para todo mundo que Ele cuida de você. Você entende isso? No que diz respeito a Deus, Ele sempre aprova o que ninguém viu. O que você faz no seu quarto, o que você fecha a porta e dobra o seu joelho e clama a Deus, é o que Deus vê, recebe e aprova. Não é sobre o que você faz na frente de um monte de gente, no púlpito, na louvor, e faz para todo mundo ver, mas o que você faz no seu íntimo. Deus recebe o seu coração. Deus recebe a intenção e a motivação do seu coração. Algumas pessoas dizem: eu faço tanta coisa, mas nunca vejo a colheita de Deus. A gente estava numa reunião ontem com a apóstola e ela estava falando que tem colheita que demora 30 anos. O seu Noril orou 4 anos. Se no terceiro ano estivesse murmurando, mas ele creu e prosseguiu crendo.
Ele prosseguiu crendo em Deus, naquilo que Deus faria. E Deus é fiel. Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel na sua casa. Deus é fiel na sua família. Deus é fiel em todo o tempo. Deus sempre será fiel. Nunca duvide da capacidade de Deus, nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide da paternidade de Deus, nunca duvide desse banquete diante dos seus inimigos que Ele prepara para você. Porque Ele é o seu Pai. Ele te ama de todo o seu coração. Ele tem um amor profundo por você. E o que nós precisamos ir oferecê-los é o nosso amor. Ame o seu Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tenha atitudes que comecem a atrair a presença de Deus para a sua vida. Uma delas é se desvencilhar de relacionamentos que te levam para trazer essa velha natureza sua. Onde você era sujo, onde você era imundo, onde você era um filho do diabo, onde você era alguém que não tinha um pai, você era rejeitado, você era imundo, e aí essas pessoas sempre te lembram de quem você era. Já viu isso? Logo você, o que virava 10 tequila numa noite só. Você que tinha 3 relacionamentos. Entende isso? Se afaste de relacionamentos. Aprenda a dizer não para as pessoas. Já disse não para alguém na cara dela? Já disse não? Sabe por quê? Quando você fala não para uma pessoa, a pessoa pode aceitar o seu não ou não aceitar o seu não. Quando você fala não e a pessoa aceita o seu não, tudo bem. E você não fala que não para essas pessoas, você vai manter o relacionamento e você não vai saber nunca se ela vai aceitar ou não vai aceitar o seu não. Só que se você fala não e a pessoa não aceita o seu não, ela não vai querer andar com você. Logo, vai afastar pessoas que não sabem aceitar o seu não. E aí você vai criar um ciclo de amizades e relacionamentos onde as pessoas sabem aceitar o seu não e o seu sim. Então, se livre de pessoas e más companhias que te lembrem do seu passado o tempo todo. A não ser que seja seu marido ou sua esposa. Aí vocês dobrem o joelho e orem. Tá? Dobre o joelho e clama a Deus. Caso contrário, se afaste. Porque é o melhor remédio que você tem. Você precisa de guardar sobre todas as coisas. A Bíblia diz, sobre todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde. Não deixe com que as pessoas acessem o seu coração, porque você teve um passado sujo, um passado pecaminoso. Existe uma cruz que pendurou um homem santo, que derramou um sangue puro e que purificou esses pecados. E esse sangue é de um homem chamado Jesus, que lavou você e purificou você sobre todas as coisas. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aprenda a se impor em alguns momentos e falar o que você pensa, e falar o que você sente, e comece a falar daquilo que você é, sobre as qualidades e qualificações que Jesus tem para você. Declare palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de prosperidade sobre a sua vida, e comece a bater de frente com aquilo que o diabo fala para você. É uma batalha espiritual. Você
tem que vencer essa batalha espiritual. Porque o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. E não cabe a nós sermos derrotados por alguém que já foi derrotado. O que nós precisamos de fazer é manter a vitória de Jesus. Aleluia. Em alguns momentos a gente precisa de reconhecer a nossa fraqueza e nossa limitação. Reconheça que você tem uma fraqueza. E dobra o seu joelho e ore ao Senhor. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ser um exército o tempo todo. Existem fraquezas, existem limitações, existem coisas que você é ignorante, você não sabe, não conhece. E você precisa de buscá-lo para que passe a conhecer, para que passe a entender das coisas que Deus tem para você. O relacionamento com Deus é feito de joelho, é feito através de oração. O relacionamento com Deus é através do seu buscar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. É o que a Bíblia diz. Nós precisamos de ter esse tipo de relacionamento o tempo todo para que nós busquemos e sigamos conhecendo a Deus. Conheça a Deus e prossiga conhecendo. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 4:6. Quando a gente fala que a gente se visualiza como alguém inferior, a gente precisa de ver o nosso valor que foi conquistado na cruz do Calvário. O nosso valor foi conquistado na cruz do Calvário. E se tivesse só você, ainda assim Jesus morreria. Se tivesse só você, Jesus morreria do mesmo jeito. Ah, mas é porque morrer para 1 milhão de pessoas é fácil. Se tivesse só você, Jesus morreria do mesmo jeito. Esse é o amor de Deus. Quando você tem um reflexo de auto-rejeição, saiba que Ele aceitou você do jeito que você está. E Ele está disposto a transformar a sua vida para que corresponda com a expectativa dEle. Deus tem um desenho para você no céu. Deus tem um desenho para você sobre a sua vida, sobre a forma que você vai viver, a história que você vai construir, a história que você vai escrever na terra. E o que nós precisamos de fazer é viver correspondendo com aquilo que Deus já tem para nós. Corresponder com o desenho de Deus. Quando a gente tem a dificuldade de receber Deus com a paternidade, a gente tem que entender que Deus nos deu a paternidade. Abre lá em Gálatas, por gentileza. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de Deus, de seu Filho, para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba, Pai. Porque você é filho. Porque você é filho. Ele enviou o seu Espírito. E dentro de você Ele clama, Abba, Pai. O tempo todo. O tempo todo. Quando você não se vê confiando em Deus, não conseguindo confiar em Deus, tem uma situação difícil na minha vida e eu não consigo confiar que Deus é fiel na minha vida. Saiba que Ele confia em você mais do que você confia em si mesmo. Ele confia em você, por isso você está aqui. Ele confia em você, por isso Ele te deu essa vida. Ele confia em você, por isso Ele te deu essa família. Ele confia em você, por isso você está nesse lugar hoje e ouvindo essa mensagem.
Porque Ele confia em você. Porque Ele confia na sua capacidade. Ele confia que você há de fazer aquilo que Ele coloca no seu coração. Mesmo que você imagine que não. Ele confia mais em você do que você confia em si mesmo. Quando você não tem a própria identidade, saiba que Deus gerou você com o DNA dele. E sobre a sua vida, sobre o seu sangue, hoje corre o sangue de Jesus. Não era para você estar vivo, mas Deus disse, vale a pena. Eu vou levantar uma geração de adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Eles vão levantar um altar de adoração lá no alto da montanha, no Japão. Vale a pena. Vale a pena. Eu vou me entregar por amor a esse povo, porque vale a pena. Abra sua Bíblia em João 1:12, por gentileza. Diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Ele te deu o direito de se tornar filho de Deus. A partir do momento que você crê no nome dele. Ele te deu a oportunidade de ser filho. Ele te deu a graça da salvação, a graça de ser filho de Deus. Cabe a nós recebermos. Se ele é um guarda-chuva, nós estamos aqui tomando chuva, nós podemos entrar debaixo desse guarda-chuva. Da mesma forma que nós podemos estar fora desse guarda-chuva. A partir do momento que você não toma posse da paternidade de Deus, você fica na chuva. E você fica lá na chuva se molhando e reclamando que não tem um guarda-chuva sobre a sua cabeça. Só que quem tem que entrar debaixo do guarda-chuva somos nós. E não é Deus que vai ficar correndo atrás da gente para colocar o guarda-chuva sobre nós. Cabe a mim recebê-lo. Abra sua Bíblia em Romanos 8:15, por gentileza. Pois vós não recebestes um espírito que vos escandalize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Através do Espírito de Deus, nós podemos clamar, Abba, Pai. Abba, Pai é papai, paizinho, papai querido. É você tratando o seu pai como pai. Ele é o Deus que nos salvou e Ele é o nosso Pai. Se tem uma coisa que importa nas nossas vidas, é estarmos sempre entrando debaixo desse guarda-chuva que Deus colocou para nós. Às vezes você se vê numa situação de perdição, numa situação de luta, de batalha, onde você está num túnel, mas nunca tem uma luz no final desse túnel. E você acha que nunca vai terminar. E Deus é o Pai que vem de cima e te tira desse túnel. Não precisa de luz para que Deus te tire desse lugar. Não precisa de saída para que Deus te tire desse lugar. Ele vem e te tira e te coloca debaixo das suas asas. Aleluia.
Hoje eu queria que você refletisse sobre a sua vida, sobre o Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração hoje. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não sabe que tem, mas que vem de vida que vivemos no passado e que o diabo se aproveitou e ocultou dentro de nós. Só que a gente tem uma séria dificuldade de ter o nosso Pai como Pai, o nosso Senhor como Pai. E nesse momento a gente acha que assim, não, estamos bem, eu estou bem, está tudo certo, não tenho dificuldade nenhuma. Mas precisamos de passar um filtro do Espírito Santo em nós. Senhor, eu estou confiando no Senhor, eu estou entregando a minha confiança em Ti, eu estou conseguindo viver de acordo com a Tua vontade, eu estou me afastando de más companhias, eu estou vivendo de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, eu estou agradando o Seu coração, a minha vida está agradando o Senhor aqui na terra, eu estou sendo um bom anfitrião, eu estou sendo um bom cristão, a minha vida está sendo um louvor e adoração, ou não? Ou eu estou tentando me enganar a mim mesmo, tentando me enganar dizendo que está tudo bem, eu estou tentando me enganar dizendo que eu fui curado e eu já recebi o meu amor do meu Pai, mas eu não o tenho como Pai. É chegado o tempo de nós rompermos com toda limitação de paternidade sobre as nossas vidas. É chegado o tempo de nós receber ao nosso Pai como Pai fiel, como Pai presente, como Pai que nos deu a vida. E não só um Deus, e não só um Senhor, mas sim como Pai. O nosso relacionamento com Deus tem que envolver Ele como Pai. Em momentos Ele vai ser o seu Senhor, mas em outros momentos Ele vai ser o seu Pai. Você não é só um soldado que tem um general, o Deus dos exércitos. Você é um filho também. Amém. Você pode dizer amém? Gostaria de chamar o grupo de louvor. Mas eu queria que você buscasse nesse momento. Nós queremos orar. Às vezes você não tem essa facilidade de ver o seu pai como pai. Só que hoje tem aqui uma porção de paternidade de Deus repousando sobre esse lugar. E Deus diz: filho, vem. Filho, vem, porque eu te recebo como meu filho. Eu te recebo como meu filho. Ah, mas está difícil na minha vida. Mas eu sou o seu pai. E o nosso pai cuida de nós. O nosso pai nos deu a identidade. Você não precisa de buscar aceitação de pessoas. Você não precisa de buscar reconhecimento. Você não precisa de buscar ser aparente para ninguém. Tudo que nós precisamos é ter o nosso pai no nosso coração. Tudo que nós precisamos é ter o Senhor Jesus como Pai. E buscar transformação sobre as nossas vidas. A paternidade que Deus tem excede ao relacionamento com o seu pai. A paternidade de Deus excede ao relacionamento com a sua mãe. A paternidade de Deus excede aos dores e traumas do passado. A paternidade de Deus excede aos abusos que você já sentiu, que você já viveu. A paternidade de Deus, ela vem sobre você como um bálsamo. Ela te limpa, te purifica de todas as impurezas da sua vida. Ela tira todas as cracas do seu coração.
tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. A paternidade de Deus te dá de volta o direito de sentir o amor de Deus. A paternidade de Deus te dá o direito de você ser a si mesmo, que você assumir a própria identidade da forma que Deus te criou. Essa é a paternidade de Deus. Ela te dá o direito de salvação. Ela te dá o direito de ser filho. Através da paternidade de Deus você pode clamar: Abba, Pai. Você chamar ao seu Deus de papai, de tê-lo como seu pai. Por isso você não precisa de ter tido um pai perfeito, um pai maravilhoso, um pai super presente. Você precisa de ter o seu Senhor como seu pai. E graças a Deus por isso, porque Ele é o seu pai. Nós somos um povo que Deus está preparando com uma identidade especial. Deus está nos dando uma porção de identidade de Deus, só que diferenciada. A diferenciação é por aquilo que vocês farão nessa vida. O Senhor nos dá a graça de Deus. O Senhor nos dá o direito de chamá-lo de filho, de pai, de sermos filhos de Deus. Através disso, a gente consegue se desvencilhar do velho homem, da velha natureza, das dores, daquela mentira que Satanás coloca sobre nós, dizendo que você tem que ser assim, porque senão as pessoas vão ser assim com você, vão te tratar desse jeito, e vão te tratar de forma ruim. Você tem que se armar para não sofrer mais danos. Deus é o seu pai, e Ele não vai deixar com que você passe por isso. Ele te guarda. Você habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente você descansa, porque Ele é seu pai. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós esse momento. Nós clamamos pela Tua presença. Pai amado, vem sobre nós. Senhor, abraça-nos nesse momento. Vem com a Tua presença, nos confirma sobre a Sua paternidade em nome de Jesus. Toca os nossos corações, que possamos reconhecê-lo como nosso Pai, que possamos reconhecê-lo como o Pai amado, o Criador de todas as coisas, que nos criou com peculiaridades, de forma especial, com amor incomparável. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de ver esse amor. Dá-nos a oportunidade de sentir essa paternidade sobre cada um. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus. Toca-nos com Teu amor. Senhor, muda, Senhor, a nossa identidade. Não mais escravo, mas agora filho. Não mais perdido, mas agora adotado pelo Senhor. Que temos um Pai. Não mais desesperado por aceitação de pessoas, porque o Senhor nos aceitou. Não mais rejeitado, porque o Senhor nos ama. Não mais traumatizado, porque o Senhor nos consertou. O Senhor nos curou e o Senhor nos sarou. Jesus levou sobre si todas as dores
enfermidades. Não foram somente as dores, as enfermidades que Jesus levou, mas as dores do nosso coração, as dores do nosso passado, as dores da nossa vida, Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Não precisamos mais viver uma vida medíocre. Agora podemos viver como filhos, como os co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele te ama. Porque Ele é o seu Pai. Em nome de Jesus. Eu quero ainda orar. Enquanto o Vitor pregava, veio em meu coração para orar para todos os filhos vítimas do divórcio, vítimas da separação. Talvez você... Eu já passei, né? Meus pais, eles viveram 25 anos juntos e depois se separaram. E logo depois que meus pais se separaram, então meu pai faleceu de câncer. Eu tive a oportunidade de cuidar dele 8 meses no hospital, e depois também minha mãe faleceu de câncer e eu cuidei dela em casa. Então eu cuidei dos meus pais, fui a pessoa que cuidei do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele entrou em decomposição na cama do hospital. Então, para entrar, tinha que passar bom ar e usar máscaras por causa do mau cheiro. Você sabe que a carne humana fede mais que a carne de animal. E eu quero dizer para você que, ainda que meu pai era um homem muito ausente, ainda que meu pai talvez não entendesse o significado da paternidade, nós não conhecíamos o Senhor, foi muito duro viver sem meu pai. Nós tínhamos dinheiro, mas não tínhamos paternidade.
Então, eu nunca fui uma pessoa desprovida de valores financeiros, porque as pessoas acham que os valores financeiros são os mais importantes. E não é o mais importante. O mais importante é você viver feliz com o que você tem. E às vezes não precisa ser muito, né? Eu sempre digo, a paternidade, ela se revela em você pôr uma toalha no chão e sentar com seu filho e dividir um picolé. E às vezes o pai quer comprar um relógio Rolex para o filho, ou um carro. E isso só vai fazer ele talvez bater o carro e morrer. O Rolex ele vender a troco de outras coisas, ou querer outras situações. Não é, ele precisa se sentir seguro. Ele precisa ter segurança que você vai amá-lo independente de qualquer coisa. E eu quero orar para você que foi vítima de divórcio. O Vitor já orou por vários pontos, já ministrou sobre vários pontos. E eu quero, em nome de Jesus, feche seus olhos. O Senhor quer te curar. E se você se vê em algumas situações em que você passou por o pai separado, foi abandonado, eu quero que você, na sua mente, saia desse lugar de prisão e entre no lugar de propósito. Há um propósito para você eterno. Essas situações que você viveu, elas não te definem. Situações que a gente vive não nos define. Eles nos capacitam a superar. Por isso que às vezes nós passamos por situações e a decisão nosso coração, aquilo que nós queremos, nossa vontade. Então às vezes é acabar com tudo, destruir tudo, né? Porque nós achamos que assim vai ser eliminado o problema de nós. E não é. A resposta que nós damos para Deus é que vai terminar o problema. Qual é a resposta que você tem para Deus? Essa que vai eliminar o problema. Porque você pode estar dando resposta para você, mas não é a resposta que vai eliminar o problema. Então, como que eu dou respostas? Dou respostas para Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles foram vítimas da falta de paternidade física mesmo. Porque nós falamos do nosso Pai Celestial, nosso Deus, que é o nosso Pai bondoso. Porém, Senhor, nós queremos uma paternidade física, onde nós possamos sentir o abraço, onde nós podemos falar, podemos ser acolhidos. E nós, nessa início de tarde, nós queremos colocar agora aqui, Pai, que toda a ausência dessa paternidade física agora seja anulada, cancelada, seja agora, Pai, ela removida da nossa mente consciente, subconsciente, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos sobre os 4 mundos da nossa mente, que nós removemos as dores físicas provocadas pela ausência da paternidade, da maternidade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós pedimos agora, Senhor, com que o Teu Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência, o nosso consolador, o nosso ajudador, que nós venhamos agora ter o Espírito Santo como nosso ajudador, porque nós conhecemos o Espírito Santo como aquele que dá dons, aquele que nos capacita para a obra, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo, mas não pedimos o Espírito Santo como nosso ajudador. E nós queremos agora, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha, Pai, como ajudador. Que o Senhor venha como ajudador, aquele que vai nos ajudar a decidir de forma justa, aquele que vai nos ajudar a sair da beira do caminho, aquele que vai nos ajudar a nos plantar na verdadeira palavra, na verdadeira rocha que é Jesus. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Cristo Jesus, com que qualquer ação de Satanás, trazendo orfandade, peso, revolta, tristeza, amargura, decepção, seja quebrada agora em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Cristo Jesus que todo pai que não soube administrar suas finanças, que todo pai que deixou a sua família passar necessidades, que todo pai que deixou a sua família abandonada, que houve troca, que houve revolta, que houve amargura, nós declaramos agora que nós pedimos o bálsamo do Espírito Santo, que o Espírito Santo, agora em nome de Cristo Jesus,
o Espírito Santo de Deus possa penetrar nessas áreas obscuras da nossa mente, da nossa alma. O Espírito Santo de Deus entre nessas áreas, Pai, que elas são estão trincadas, que estão gerando dúvida na nossa identidade. Que o Espírito Santo de Deus agora derrame o seu bálsamo, seja o nosso ajudador a sair desse processo de estagnação, esse processo de sermos estagnados, parados, de sermos, Senhor, sempre limitados, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, quebra esse processo de dependência, como sendo um vício, depender emocionalmente das pessoas.